Sentadinha, tá? Quietinha. Fica quietinha, igualzinho você fica sempre. Assim. Deixa eu pegar sua bolsa aqui. Pode. Pode ficar. Ui, licença. Ela fica quietinha. Ela fica assim no escritório comigo, eu trabalhando no projeto e ela aqui quietinha. Quietinha. Se ela aparecer também, acho que é melhor. Né, meu amor? Dá uma humanizada. Né, meu bebê? Falei, eu calei esse pouquinho, assim. Eu falei esse pouquinho. Vira pra cá, Eu filha. não sei porquê, mas eu acho que ela vai roubar a cena. É. Não vai? Né, Você quer bebê? pedir alguma coisa? Uma água? Eu quero uma água. Nada. Tá bom? Tudo bom? Pega uma água pra mim, por favor. Hã? Com gás. Tudo bom, querido? Vamos lá, né, meu bebê? Muito bem, vamos começar, né? Vamos começar. Então, a gente está aqui, né? No bar do Dalton, professor, Igreja Pub. Do Elton, nosso amigo. O Elton tá aqui. Elton também, né? Dos dois sócios. E aqui tem um pouquinho da nossa história também, da sua, né? Que na faculdade, a gente estava participando de umas provas, né? Do Ateliê Vital, a gente veio aqui comemorar. Olha só. Então, já tem um valor aqui muito legal. Sentimental, né? E a Lana também, né, já veio aqui Muito. muitas vezes, né? Muito. Sou conhecida por todo mundo. Então, a gente está bem confortável aqui. Achei que esse aqui seria um lugar assim, ideal para a gente ter uma conversa mais saída. E a Lana, né, foi a convidada muito porque veio assim, mais por conta de que eu estava vendo, né, Goiânia fechar 90 anos, né, e a gente não fala muito sobre isso, nossa cidade, então uma forma de falar mais da nossa cidade realmente já me veio a Lana em mente, assim, pra gente conversar mais sobre essa nossa cidade. Eu fiz um ensaio crítico, né, sobre urbanismo e sobre infraestrutura verde e estudei muito os livros da Lana e é um assunto que está muito na atualidade, né? A gente tem uma convidada muito A gente tem especial uma também, a Bela. A Bela. Sou convidada especial. Né, Bela? E então tá muito na atualidade por conta dos acontecimentos que estão tendo, né, lá no sul. É uma falta de infraestrutura, né? E a infraestrutura verde é uma infraestrutura mais natural e que traz muitas soluções, né, para o nosso urbanismo. Eu acho que é importante assim a gente conversar um pouco da história de Goiânia também, bem como as decorrências dessa história, o que foi gerado a partir dessa história, todos os combinados ou não combinados dentro da cidade. E assim, igual você falou do Rio Grande do Sul mesmo, Porto Alegre, algumas cidades ali. Se a gente for parar para pensar, a cidade de Goiânia ela não está muito distante dessa realidade, pela questão da falta de infraestrutura e pela questão da falta de manutenção. Então a gente queria justamente agregar um pouquinho disso também, né? E de que maneira que a gente poderia atuar como arquitetos, né, e urbanistas da melhor forma possível para a gente querer uma cidade mais eficiente, né? Uma cidade com uma infraestrutura e como que a gente pode cobrar desses governantes, né? A melhor forma da gente ter essa conversa, né? Não somente os profissionais, né, ligados à área, mas também o próprio cidadão, né? Então, Sim. Acho que nada melhor do que trazer a Lana para dissertar um pouco sobre isso. Acho que a gente pode começar em conhecendo um pouco mais você, né, Lana? Da sua trajetória já que a gente tá falando tanto dela, né? como professora. Tá, eu comecei em 16 para 17 anos. Você pode falar um pouquinho só mais alto? Tá. Para sair no... Tá bom, eu comecei com 16 para 17 anos, eu comecei com a faculdade de artes e com a faculdade de arquitetura, logo deixei a faculdade de artes da Federal e eu sempre fui uma aluna, uma boa aluna porque eu era uma aluna muito estudiosa. Não é aquele aluno que se sobressai porque
tem genialidade. Não, eu não fui essa aluna. Mas eu sempre tive destaque por ser uma boa aluna. E meu nome é Maria Eliana Gilbert Ribeiro, mas todo mundo me conhece por Lana. Estou conselheira federal pela 3ª vez, e fui eleita as 3 vezes como Lana. Então, meu codinome, Beija-Flor, é Lana. E eu sempre estudei as cidades, eu sempre tive muito foco nas cidades. E logo no começo eu fui convidada por um ex-professor de cursinho, que era engenheiro, e foi meu professor de matemática, o professor Ilho, e ele me convidou para o 2º semestre, no 1º semestre de faculdade. Na verdade, ele não trabalhava na empresa, mas ele prestava serviço na ENSA, que é de um engenheiro, mas que hoje tem um arquiteto à frente, que se formou, inclusive, na escola. E fui para a ENSA, trabalhei menos de 6 meses. Outro professor já da escola, o Eduardo Simões, me convidou para trabalhar na Espaço, que era dele e do Fernando Rabelo nesse momento. E eu fui para Espaço e trabalhei com várias coisas. Trabalhei com projetos, né, mas vários tipos de projetos. A Espaço desenvolvia muitos projetos residenciais, projetos de hospitais, porque um dos clientes da Espaço era o Dr. Aldir Alves Bezerra, dono do Hospital da Criança, e é deles aquela casa que parece um navio lá na T2, perto do Goiânia Shopping. Quer dizer, eles venderam. O Dr. Aldir morreu e hoje a casa é da esposa dele e dos filhos que ele tinha. E nesse meio tempo trabalhamos com igrejas também, e uma coisa que marcou muito no meu trabalho, que é de um trabalho de um profissional arquiteto, do qual eu trabalhava no escritório como estudante, que são aqueles vitrais daquela igreja lá da 68, uma igreja presbiteriana. Aqueles vitrais fui eu que desenhei. Inicialmente era para ser vitrais daquela forma do vitral tradicional, com o vidro, com o cristal, mas ficava muito caro, e o próprio arquiteto, Eduardo, sugeriu que a gente trabalhasse com os vidros coloridos, que eram muito baratos, que era um vidro de 3 milímetros, muito barato. Então a gente tinha que estruturar mais as peças para colocar os vidros. E a gente tinha a opção de 4 cores, mais o transparente, né, o vidro normal. E assim foi feito, com o vidro martelado, e eu que desenvolvi aquele desenho. E depois, já quase formando, o Flamboyant estava inaugurando, e eu fiz, junto com um colega, aí já projeto nosso mesmo, a primeira loja do Boticário em Goiânia, que é um quiosque que tem quase saindo no piso 2 do Flamboyant. Claro que, como uma loja de uma empresa de franquia, você tem toda uma... Critérios, né? Critérios, exatamente. Logo depois que eu formei, eu comecei a trabalhar na empresa de obras públicas, na EMOP, e fui também trabalhar na CEPLAN, Secretaria de Planejamento. Fui como qualquer funcionário público, você muda de órgão quando você é convidado, faz-se uma negociação. A Secretaria de Planejamento do município, não era do órgão estadual, mas eu era contratada pelo órgão estadual e fui cedida. Então eu passei a trabalhar, a partir desse momento, com cidade, que era a minha paixão, né? Tanto que o meu trabalho de conclusão de curso foi sobre a reurbanização da Vila Adélia, que é uma invasão na saída de Goiânia para Goiás, naquela saída ali para Goiás, para Inhumas, né? E fica do lado direito, e naquela época não tinha nada disso, lá não era essa área que tem hoje. E era uma área quase que periurbana,
onde tinha uma população que era uma invasão, mas uma população muito preocupada com esses processos. E aí eu fui orientanda do professor Everaldo, e a gente trabalhou com isso através do programa de habitação popular, que a gente tinha um programa que se chamava Programa de Habitação Popular. Nesse momento também fui eu que desenhei a logomarca da Arca, através de concurso. Então, aquela logomarca da Arca, aquela garça, né, que é um pôr do sol com as folhas, muito inspirada nas margens do Araguaia, e a gente trabalhou essa logomarca, foi uma espécie de concurso, e eu ganhei, e foi feito, então até hoje a logomarca da Arca é uma coisa que eu fiz. E a partir de então fui trabalhando com meio ambiente, com cidade, e já como professora, comecei como professora de estrutura. Eu trabalhava com isostática, trabalhava com hiperestática, e aquelas primeiras momentos matérias coletores, do curso, né, então, de arquitetura. Todas essas coisas que envolvem o pré-dimensionamento da estrutura, o entendimento de como a estrutura trabalha dentro de cada vão, muito assim, direcionado mesmo, uma estrutura muito direcionada para o curso de arquitetura, para o aluno entender que o grande vão você não vence com uma laje muito fina, ou você pode ter uma laje mais esbelta, mais com uma estrutura de pilar e de vigas, bem fazendo uma grelha bem estruturada para suportar. Então, tinha diversas opções dentro da estrutura para fazer uma boa arquitetura. E fui trabalhando, logo na década eu formei, eu entrei em 79/2, formei em 84, e logo na década de 90, eu trabalhava, não saí mais da Secretaria de Planejamento, fui chefe de gabinete, diretora da área de projeto, e começou um curso de docência universitária na universidade, muito para pegar os professores mais antigos que não tinham nenhuma especialização. Como no curso de arquitetura os professores mais antigos não quiseram fazer, eu briguei para fazer. Eu era nova no curso, eu tinha formado em 84, era professora, 90, então, mas eu briguei para fazer o curso e fiz o curso. Na sequência, eu já fui fazer mestrado na USP São Carlos, e fiz um trabalho sobre Goiânia, estudei toda a história de Goiânia, e por que Goiânia, como que Goiânia nasceu, como que era o pensamento da época, e aí fui chegando próximo desse pensamento, no começo dos anos 30, final dos anos 20, né? Nós tínhamos poucas cidades planejadas no Brasil, no Paraná, Belo Horizonte, mas todas do final dos anos 80, dos anos 80 não, começo da década de 20, né? Final dos anos de 1800, começo dos anos 1900. E aí a história de Goiânia, então, começa com uma vontade, uma briga política, uma vontade de tirar o patriarcado, ou quase que o coronelismo da cidade de Goiás, que era a capital, que é a família Caiado, que hoje continua no poder. Então, vê que a história se repete e continua, né? A história não se inova muito. Depois de quantos anos? Mais de 120 anos, nós estamos repetindo a história. E aí, nesse momento, o governo Pedro Ludovico, que era um dissidente, né,
do governo e que cria uma outra forma de governar o Estado, e ainda muito com essa questão já da movimentação, de trazer a capital federal para o centro do país, tirar ela de pontos estratégicos que podiam estar acessíveis a ataques externos, e parece que a gente não entendia muito isso, mas a gente vê o que significa uma capital nas fronteiras, frágil, como a gente está vendo aí na guerra da Ucrânia. Sim. Quer dizer, você ter uma capital no centro do país é uma coisa, você ter próximo de qualquer fronteira é uma capital mais frágil. Sim. E a tomada da capital federal é um significado muito grande. Para um país, sim. E aí já tinha essa movimentação toda, e aliado a isso, esse desejo de tirar a hierarquia dessas famílias que dominavam a cidade de Goiás, aliado também à vontade da capital vir para um lugar mais plano, porque Goiás está numa vala, né? Uhum. Nós temos o morro, né, a serra, vermelha, e nós temos também os rios ali. E nesse inteirinho, o Pedro Ludovico, que era um médico, buscou uma ajuda na capital, e o Armando, nessa época, o Armando Godoy, né? Uhum. Ele era vamos dizer assim, Rio de Janeiro era a capital federal, ainda era o Rio. E ele era o que significava, naquele momento, um ministro de infraestruturas da cidade. E ele veio a Goiânia com o Pedro Ludovico, escolheu o sítio, que na verdade não era exatamente aonde foi implantada a capital inicial, era mais próximo daqui, na Serrinha, e ele, como uma pessoa que estava num cargo público no governo federal, ele não tinha a disponibilidade de estar aqui para fazer o projeto e implantar a capital. E aí, nesse momento, o Atílio, que tinha terminado o curso dele em 26, e em 26, no Rio de Janeiro, teve um concurso para estudantes de final de curso, da reurbanização ali da Praia do Botafogo. E ele participou do concurso e ganhou. E a premiação era ir para a França fazer uma especialização. E naquela época não se existia muitos mestres e doutores, né? Eles eram quase que como autodidatas. E o Atílio foi para a França e coincidiu logo depois, isso era em 26, ele foi no final de 27 ou 28, e logo depois começou-se a virada, né, da Segunda Guerra Mundial. E ele estava ali todo aquele movimento que era feito por Le Corbusier, por esse pessoal, que inclusive foi feito o primeiro encontro, né, que foi feito com o navio, que dá o nome de Carta de Atenas, porque era para ser feito em Atenas, e como eles não puderam fazer em Atenas, porque já estava explodindo, eles fizeram um navio de travessia para a França. Então, e o Atílio conviveu com isso, assim, tanto a França, principalmente Versailles, aquela cidade jardim, que não é a cidade jardim padrão, mas é uma cidade jardim, uma cidade centro de governo, né? E ele conviveu com todo esse movimento. E ele voltou para o Brasil e foi, então, convidado por Pedro Ludovico para fazer o projeto de Goiânia. Então, Goiânia traz essas linhas todas. Ela não pode ser chamada de uma cidade-jardim. O próprio Grey, finalizando, ele fala que Goiânia é uma cidade-parque, que ela é uma cidade que uniu muitos conceitos. Então, ela não tem aquela coisa do
do centro do jardim, tudo, mas ela tem as centralidades, ela marca como Versailles a centralidade. São centralidades muito marcantes, como muito monumentos, marcantes, né? o centro de poder, aonde chegavam as pessoas, porque as pessoas chegavam pela estação ferroviária, então todas as pessoas que chegassem, todos os forasteiros, eles tinham a perspectiva do centro de poder. A Goiás, os canteiros eram de 12 metros, a Goiás é um bulevar, é um grande bulevar de uma estrutura francesa, de uma estrutura de cidades, de grandes cidades, com 18 metros de pistas, com calçadas de 6 metros de cada lado. Então, ela era um grande bulevar. E foi assim, com essa ideia de ter a Goiás, de ter a via que estava mais próxima ao eixo de abastecimento, e ele pôs a cidade para baixo. Muito nessa perspectiva, não tinha esse movimento ambientalista como tem hoje, mas muito nessa perspectiva de entender. Ele veio para Goiás, ele ficou quase 3 anos, indo e voltando. Ele teve um filho que ficava no Rio com a mulher, e era muito difícil chegar aqui e voltar, e isso foi abalando o próprio casamento dele, né? Porque não tinha infraestrutura suficiente. Não, né? ele levava 3 dias para chegar aqui, 3 dias para chegar lá. Nossa. Então, ele vinha e tinha que ficar um tempo grande, voltava, ficava pouco tempo e voltava de novo. E quando ele veio, essa vinda dele para cá foi de uma importância fundamental, porque ele observou que aqui tinha 2 períodos praticamente, o período de secas, com muito vento, e o período de muitas chuvas, mas nunca frio e calor, sempre muito quente, mas com chuvas torrenciais. Então, esse foi a razão porque ele desloca a cidade de ser implantada no alto da Serrinha e traz ela para uma planície mais plana do Botafogo. E aí isso já começa a ser pensado naquele momento, não como um estudo organizado, mas já começa naquele momento a ser pensado como que a cidade tem que respeitar a sua topografia e os seus leitos fluviais. Muito legal esse aspecto. E isso é muito importante, porque eu vou terminar essa fala falando isso que eu vou falar agora. Tem 2 coisas em qualquer processo de urbanização que precisam ser não só considerados, mas respeitados: a topografia e os leitos fluviais. Porque eles, se não forem respeitados, eles vão invadir, vão derrubar, vão desmoronar, vão assorear. Não adianta a gente achar que diques, contenções, muros de arrimo vão dar conta dessas coisas. Então, as cidades, elas precisam respeitar essas 2 estruturas básicas do território, que são a sua topografia e os seus cursos d'água. Não só por uma questão de sobrevivência, porque nós não vivemos sem água. Nós não sobrevivemos sem água. Os povos mais antigos do mundo, era a primeira coisa que eles procuravam, eram os locais que tinham água. É uma questão de sobrevivência. Só que os antigos, eles observavam as cheias, as enchentes. Então, daqui para cá, eles não vinham, porque era sagrado. Então, eles observavam todas as áreas de enchente. Eles faziam nessas áreas de enchente áreas de lazer, na época que o rio voltava. Na época que o rio subia, não tinha problema. Subia, quando descesse, eles limpavam aquela área e faziam seus jogos, suas... E nós fomos perdendo isso, principalmente com a arquitetura pós-movimento industrial. Porque aí começou a surgir o ferro, o aço e o concreto armado, né, com ferro, com aço. E acreditou-se que os muros de arrimo seriam capazes de conter tudo. Os diques,
As barragens. Nós não podemos esquecer que as barragens dos rios para as grandes hidrelétricas são desse movimento moderno. As pessoas acreditavam que podiam conter tudo. E essa contenção, as barragens, são talvez uma das piores contribuições que o movimento moderno traz para a gente, porque elas inundaram e destruíram imensos biomas para fazer suas inundações. Então, e nessa destruição de parte de um bioma, de um lugar, ele provoca uma diferenciação em todo o grande leito que vai ocorrendo. A gente não pode esquecer que a gente, por exemplo, Goiás é o divisor de águas. Nós temos o Tocantins, o Araguaia. Verdade. Então, nós somos o grande divisor de águas. O próprio Meia Ponte, que nasce dentro do território goiano, ele deságua na Bacia do Prata. E a Bacia do Prata é um dos maiores contribuintes da Bacia Amazônica. Então, e não considerar essas coisas, a partir do momento que fez esse processo de industrialização, foi, de certa forma, um divisor de águas na cidade de Goiânia, que era uma cidade que tinha o Botafogo, o leito do Botafogo preservado, porque em Goiânia todos os rios, todos, são tributários do Meia Ponte, todos. E, inclusive, o João Leite, que nasce em Anápolis, e ele contribui na bacia do Meia Ponte. Então, todos são tributários do Meia Ponte. E, a partir de então, foi-se, com a industrialização, Goiânia foi espalhando. O carro permitiu isso, né? Sim. Permitiu que as pessoas com mais poder aquisitivo fossem se afastando. O centro, a partir da década de 70, então, que o carro entra mesmo dentro do município de Goiânia, começa-se a crescer a cidade. Em 2000 começa a aparecer, porque até então Goiânia segurou, através do planejamento, Goiânia segurou para não haver condomínios fechados. Então, a partir dos anos 2000, começam a aparecer os condomínios fechados nas áreas, vamos dizer assim, mais bonitas e mais preservadas, de matas mais preservadas de Goiânia. E foi uma luta muito grande, porque dentro da Secretaria de Planejamento tinha normas que esses condomínios não poderiam acontecer em locais que eles fossem realmente feudos. Então, eles tinham que estar perto de rios, perto de rodovias, para que não acontecesse dessa forma. Mas eles se tornaram feudos. Não tem como... Não deu para barrar. Não tem. E a cidade vai crescendo, porque como todo lugar que você tem um aglomerado de pessoas que têm dinheiro, nas bordas surgem aglomerados de pessoas que precisam viver de subemprego. E que são prestadores de serviço. Exato. Mas é interessante perceber também que Goiânia vai crescendo sempre com planejamento. Depois do Atílio, o Armando assumiu até 35, mas o Atílio sai no final de 34, muito por questões familiares, essas questões que a mulher dele não queria mais que ele ficasse indo e voltando. Ele vinha desde 29. E o Armando, nessa época, estava já saindo da secretaria, e ele assumiu uns 2 anos, e aí se implanta o Setor Sul. E o Setor Sul, vamos dizer assim, não é um estudo de planejamento igual foi o estudo do Atílio. Porque o Atílio pensou realmente essas bordas, pensou tudo, tanto que o primeiro plano que Goiânia considera como plano de urbanização é a carta que o Atílio deixou para o Pedro Ludovico, que é o Decreto 33. Por que ele estava deixando Goiânia, e como que Goiânia tinha sido planejada. Sim. E como que Goiânia devia crescer. Essa carta não era para se tornar um plano, mas
o Pedro Ludovico, na época, achou por bem transformar essa carta num primeiro decreto. E veio o Armando, e o Armando implanta o Setor Sul, muito no modelo da cidade de Jardins, que ele tinha conhecido como secretário nos Estados Unidos. Então, o Setor Sul foi implantado nesse modelo. Tem coisas boas e coisas que foram depois aparecendo. Porque o Setor Sul era uma daquelas áreas, principalmente o Setor Sul abaixo da Praça do Cruzeiro, ele é uma daquelas áreas extremamente irrigadas por várias nascentes. Mas aí ele vai trazendo nesse desenho, adequando esse desenho da cidade Jardim, dentro do Setor Sul, e criou-se uma área que seria aquele modelo de que as casas eram voltadas para os jardins e as vias de grande fluxo seriam as garagens, onde as pessoas chegavam. Só que o Goiânia ocupou o Setor Sul na década de 60, então demorou 30 anos para ocupar o Setor Sul. Nossa. E o Setor Sul foi ocupado como o Goiânia entendia que deveria ser ocupado, né? Ele foi ocupado com final de 60, anos 70, com o fundo da casa pro quintal. Jardim, né? Pro quintal, que era onde chegavam os carros, e a frente da casa para as avenidas, porque era assim que eram as cidades que a gente comumente, tinha. Normais, né? E assim o Setor Sul foi, e o Setor Sul até hoje é uma grande polêmica, né? Assim como o Setor Jaó, que também foi urbanizado no final dos anos 90, se não me engano, começo dos anos 90, final dos anos 80, e foi ocupado por alguns forasteiros que vieram realmente da Alemanha. E se discute muito se era Alemanha nazista ou não, mas enfim, eles ocuparam, e tem uma característica muito forte no Jaó, que é as ruas chamarem J alguma coisa, porque essa era uma característica dos nazistas, para não ser identificado qual era a rua que eles estavam. Gente, olha que interessante. Então, para que a milícia, né, para que aquelas pessoas que lutavam contra esse exército, para que eles não fossem identificados. Mas, enfim, o Setor Sul, o Setor Jaó, vão respeitando ainda todas essas áreas que são alagadas, que são áreas que não podem ser ocupadas, e essas ocupações ainda vão acontecendo nesse território dessa forma. Já o Setor Bueno, que é o primeiro setor que surge com Coimbra Bueno, retornando um pouquinho, os Coimbra Bueno vieram como construtores da cidade, com Atílio ainda. Para construir, eles foram através de uma concorrência, e eles vieram como construtores da sede dos Correios. E aí eles foram construindo vários outros prédios. Eles são goianos, mas eles estudaram no Rio, como o Pedro Ludovico, como Atílio, todos eles estudaram, que era onde tinha a Universidade Nacional, que era a capital federal. Então todos eles saíam daqui, o próprio Armando, que é daqui também, ele estudou no Rio, todos eles estudaram no Rio. Eu não sabia que o Armando era daqui. Ele é daqui. Olha só. É o Armando Augusto Godoy, ele é goiano. E eles foram todos para o Rio de Janeiro, estudaram, só o Atílio que não era goiano. E aí eles vieram como construtores, vieram com o intuito de enriquecer, construindo a capital. O intuito deles era esse. Existe atualmente até um acervo histórico imenso, que é da UNB, que a UNB comprou, porque o acervo dos irmãos Coimbra Bueno, que ficaram aqui até o final da década de 60, eles
fizeram essa firma Coimbra Bueno e construíram muitas cidades no interior de São Paulo, no interior do país, muitas. E eles vieram com esse intuito de enriquecer, eles se uniram a um irmão do Pedro Ludovico, e foi um dos que provocaram a saída do Atílio de Goiânia. E eles tinham realmente esse intuito. E quando eles vieram construir Goiânia... Você fala assim, eles tinham o intuito de tirar mesmo? Não, de crescer. Entendi. E se não fosse para eles crescer, eles iam fazer de tudo para tirar quem estivesse na frente deles. Entendi. E o Atílio tinha trazido a cidade para a parte mais baixa do território. E eles, como o Pedro Ludovico não tinha dinheiro para pagar, ele fazia acordo com eles, dando terra para eles. E as terras que iam sendo dadas para eles é onde hoje é o setor Coimbra, o setor Bueno, que era para onde a cidade não ia crescer tão proximamente. Isso. E eles começaram a fazer pressão para a cidade crescer para aquele lado, e não para o setor sul e tal. E foi um dos motivos pelos quais Atílio sai do projeto e eles trazem de volta o Armando. Mas mesmo quando o Armando saiu, eles ainda não eram o núcleo de poder. Foram eles que depuseram, literalmente, o Pedro Ludovico. O Pedro Ludovico saiu do governo, a história não conta exatamente como foi, mas ele saiu quase que expurgado, né? E foram os Coimbra Bueno que fizeram isso. Tanto que o primeiro governador do estado, depois do Pedro Ludovico, foi um dos Coimbra Bueno. Ou seja, desde essa época já tem um domínio da especulação sobre a cidade. E até então, Goiânia crescia dentro do plano do Atílio, com algumas adequações do Armando. Outra adequação que o Armando fez foi nas ruas do centro da cidade, que até hoje a gente tem os cul-de-sacs, mas eles eram para ser muito maiores, porque ali era o centro de abastecimento das lojas que davam para as grandes vias. E era mais ou menos um desenho, como aquele desenho do Cerdá, que uma quadra comunica com a outra, e Armando reduz esse interior de quadra. Então, que é como a gente vê hoje. Então, se você pegar o desenho do Atílio e pegar o desenho do Armando mostra claramente um preto, assim, que era parte desse interior de quadra, que era uma parte que passou a ser uma parte urbanizada. E essa é uma parte pela qual o centro sofre muito, né? Sim. Porque não tem estacionamento, não tem essas áreas internas de circulação, de proteção, enfim. O primeiro parcelamento que surge, não público, porque até então tudo em Goiânia era público, as urbanizações eram feitas dentro da Secretaria de Urbanização do Estado, que ficava ali na Praça Cívica, que é aquele galpão que até hoje resiste do lado direito da praça, de quem está vindo do sentido norte ferroviário para a praça, que é aquele galpão, que já foi galpão de prefeitura, foi galpão de um monte de coisa, que é aquele prédio que fica à direita. O prédio que fica à esquerda é o Museu Zoroastro Arteaga, que foi construído muito depois, que é um dos prédios de arquitetura eclética que eu considero mais bonitos em Goiânia. E aí, o primeiro bairro privado que surge em Goiânia é o setor Bueno, depois o setor Coimbra. Então, e foi quando eles estavam no poder, mas já com a especulação, não era mais uma urbanização pública, mas uma urbanização privada, que eles tinham interesse em fazer, porque era deles. Na verdade, não era uma urbanização assim, totalmente planejada, mas era rentável. Ela é rentável, ela já faz parte da especulação. E aí, então, Goiânia começa a crescer,
E Goiânia foi crescendo, assim, um pouco dentro desse padrão das rotatórias, das praças, até porque tinha um estudo muito grande, que Atílio também traz essa bagagem, que é de que as rotatórias eram a melhor forma de divisão ou de contenção de grandes velocidades e de tornar a cidade mais lenta, né? Porque as pessoas têm que parar, tem outras vias que chegam. Então, era a melhor forma de distribuição de fluxo naquele momento, até porque naquele momento os carros não andavam tão rápido, né? A velocidade era muito mais controlada. Bom, enfim, pós essa história, ou já dentro da história moderna, contemporânea, surgem, então, todos essas urbanizações, né, nas bordas da cidade, mas ainda assim vão respeitando os rios, as bordas. Na década de 90, foi feito a primeira grande canalização do Botafogo. Eu era estudante, né? Fiz parte no começo da década de 80, eu sou de 79 a 84. Fiz parte daquele grupo capitaneado pela Arca, que lutou para que não houvesse canalização dos rios, até porque, se vocês pegarem a China, todo mundo adora estudar aquele parque construído na China, que destruiu uma grande pista, uma grande autopista, uma grande contenção, e foi transformado num grande parque urbano. Era uma contenção como se fosse a Marginal Botafogo, sim, né? Só que muito maior, né? Com via passando por baixo, via passando por cima. E aí eles humanizaram o espaço. Destruíram tudo, caiu um viaduto com tudo. Então, quando as pessoas me perguntam se é possível recuperar Goiânia, nossa, é super possível. Basta ter boa vontade. Como é possível também em Porto Alegre, muito mais do que a gente pensar que é possível reurbanizar humanisticamente o Rio de Janeiro. Porque é claro que nessas bordas da cidade vão surgindo os excluídos. E quando essa camada de excluídos passa a ser muito grande, essa camada marginalizada, em todo momento de crise, a crise é sempre pior para eles, porque eles vivem de subemprego. Então, eles passam do subemprego para a marginalidade. E quando eles vão para a marginalidade, eles não voltam mais. Porque a marginalidade, você ganha dinheiro mais fácil e não precisa trabalhar 8 horas por dia. Vira um estado paralelo. Acaba que, assim, com a normalidade, digamos assim, você tem que se deslocar, você tem todos os problemas da zona urbana, né? E eles vão 2 vezes por semana, numa área que está mais movimentada, furtam 5, 10 carros e pode ficar o resto da semana sem trabalhar. Garante muito mais dinheiro do que se garante trabalhando. E sem o problema da exclusão, e sem todo esse problema. A droga é a mesma coisa. A droga, além dela suprimir a necessidade de alimento, ela é facilmente repassada, porque ela é ilegal, para todas aquelas pessoas que de alguma forma trazem dinheiro para comprá-la. Pode ser filhos que furtam pais, com uma série de outras questões sociais, mas é uma forma fácil de você conseguir fazer a sua sobrevivência e a sobrevivência dos seus, sem expor tanto. Então, nesse sentido... Eu penso que essa população, né, que acaba morando nessas condições, né, que não são adequadas urbanisticamente, né, elas são, assim, vítimas também, né, são totalmente vítimas do sistema.
né? São vítimas totalmente. Porque, né, o mandante, né, do tráfico, às vezes ele nem fica lá, né? Não. Então ele fica sujeito a esse estado paralelo, né, Vou te dar um da exemplo de um criminalidade. estado paralelo muito central. Quando a gente foi implantar o projeto de revitalização do centro, que a gente recuperou a Avenida Goiás. Foi um projeto do Jesus, né? Foi concurso. Teve 3 candidatos e o Jesus ganhou. Ali em cima da Avenida Goiás, da Praça Cívica até a Praça do Bandeirante, nós tínhamos 1.700 camelôs. A Avenida Goiás, que tinha passado por um processo de reurbanização, tiraram os canteiros, você vê lá na década de 30, tiraram os canteiros, na década de 70, os canteiros foram transformados em calçadões, com ladrilhos hidráulicos, e foram invadidos por camelôs. E quando a gente tirou isso, eu coordenei esse projeto de revitalização, nós tivemos 3 profissionais que trabalharam. Um foi o Jesus, que trabalhou no paisagismo da Avenida Goiás, a Ana Maria, que coordenou todo o projeto Ana Maria Diniz, que coordenou todo o projeto de edifícios históricos, então foi feito todo um estudo e um caderno, como é exigido dentro dos parâmetros do IPAM, todo um laudo mesmo, dentro de todos os parâmetros do patrimônio histórico. Então foi feito um inventário de todos os edifícios, de tudo, e identificando os edifícios modernos e os edifícios deco. E os edifícios proto-modernos, ou seja, aquele edifício que não traz mais tanto essa característica marcante da fachada simétrica, desenhada, com desenhos geométricos, mas uma fachada mais limpa, não era assim um edifício moderno, era um edifício que estava ainda na fase de transição entre a arquitetura moderna e a arquitetura deco, ou essa arquitetura que já é uma arquitetura que também mistura um pouco da nossa arquitetura goiana, né? É um edifício muito marcante, moderno, que surge em Goiânia, um prédio do Armando, não, ai gente, não, é um arquiteto muito famoso em Goiânia, que a Simone Borges fez o trabalho sobre ele, e Ele fica onde? Ele é um arquiteto goiano, que veio para Goiânia no começo da cidade de Goiânia. Quase todas as casas modernas, ele já faleceu. Ele foi casado com uma descendente aí da família do Pedro Ludovico, mas já daí do Mauro Borges, já da época que os Borges são descendentes da dona Gersina, que era a esposa do Pedro Ludovico. Então, Mauro Borges, inclusive, foi quem veio para o poder quando saiu os irmãos Coimbra Bueno. Então, é como se fosse uma retomada mais do ramo já da família da dona Gersina, né? E esse arquiteto, que depois vocês me cobram, ele foi um arquiteto que fez quase que todas aquelas casas modernas ali do setor oeste, que hoje foram transformadas, muitas em clínicas, e outras já foram sendo derrubadas mesmo. E nesse momento entram alguns outros arquitetos modernos, como Jabas Karma, que fez algumas casas em Goiânia, e até o Libeskind, que fez aquela casa ali perto da Praça Cívica, pro lado da Praça do Cruzeiro, já na 83, que é uma das casas mais bonitas, que é da família da senadora hoje, né, Lucevânia, da família Abrão.
Mas ainda está dentro desse território, mas vão surgindo as arquiteturas modernas. E mesmo nessas urbanizações, a gente foi, de certa forma, observando os cursos d'água, os leitos, mas a partir da canalização do Botafogo, aí foi um momento muito difícil, porque se aprendeu que podia se ocupar as bordas dos rios. Então, e aí a gente começa com grandes problemas. E a infraestrutura verde surge no mundo a coisa de, no máximo, a gente pode considerar 30 anos atrás. A grande força desse pensamento da cidade com essa infraestrutura, essa malha de rios e altitudes, de áreas altas, entendendo que essas áreas altas são os divisores de água e que as calhas que coletam e começa de novo um território que sobe, e elas são os grandes divisores de água. Então, isso é muito... isso começa com o Frederick Olmsted, mas ainda não lá em Boston, em Nova York, que é o autor do Central Park, do Emerald Necklace. Então, que o Emerald Necklace é isso que tanto está falando hoje. Boston era uma cidade rica, mas uma cidade completamente alagada. Litorânea. E alagava-se. Todo ano alagava-se. E ele começa por uma área mais pobre de Boston, criando essa infraestrutura, e isso as pessoas começam a ver que essa infraestrutura funcionava. Ele começa no parque que se chama Mumbai, e aí ele vai crescendo no território, e aí ele já começa na Costa Rica, né, onde era a costa litorânea, o litoral, e aí ele, nesse sentido, ele já vai pondo na cabeça dos governantes de Boston que tinha que se criar esse colar de esmeralda, esse Emerald Necklace, para que a cidade tivesse protegida das águas com essas áreas de inundação, com essas áreas, e que essas áreas seriam os grandes parques. E era uma forma também deles saberem como que a cidade estava crescendo, né? Uma forma de medir o crescimento da cidade. E esse colar ia abraçando a cidade. E esse colar, o último parque desse colar, é a universidade, o grande parque da universidade, que é um dos maiores parques de estudos botânicos do mundo, né? Que é na Universidade de Boston. E ele, nesse meio tempo também, ele fez o Central Park é do Frederick Olmsted, e mesmo sem chamar isso de infraestrutura verde, essa forma de pensar a cidade começa a rastrear pelos urbanistas e paisagistas e começa a criar raízes. Chamar atenção. Chamar atenção. E isso explode para a gente através de um livro de dois estudiosos americanos. E esse livro foi o primeiro livro que a gente tem, assim, realmente, chamado de Infraestrutura Verde, que é já no começo dos anos 2000, ou seja, 20 anos atrás. Ou seja, muito recente. Muito recente. Mas a China, ela é muito... se você estudar o processo de urbanização da China, eles são muito inteligentes. Eles sempre captam mais rápido do que os outros, mesmo sendo um governo ditatorial. Eles são um governo forte. Sim. Mas eles captam muito rápido, e por ser um governo forte, talvez, eles implantam muito rápido. Mas essa história de implantar cidades respeitando cursos d'água, com parques que correm ao longo da cidade e permeiam a cidade, Curitiba é um bom exemplo disso. Mas a gente não pode esquecer que Curitiba se tornou isso com os arquitetos que assumiram o poder em Curitiba. Jaime Lerner é um exemplo. Jaime Lerner foi o primeiro. E a gente não pode também pensar que isso é um pensamento de esquerda.
Isso é um pensamento de quem entende de território. Qual que é o melhor profissional para, Exatamente. né, construir uma cidade, né, desenvolver uma Exatamente. cidade? Realmente precisa, né, desse contato com um profissional que estuda que sobre estuda a isso, cidade, né? e que entende a história, entende o território, entende toda essa formação. Assim como muita gente vai construir uma casa, aí em vez de contratar um engenheiro, um arquiteto, é um pedreiro, um Vai pro servente. Exato. Então, como que vai sair, né, esse edifício? Né? Sim. E como disse Grafe, existem edifícios que são mudos, edifícios que murmuram, edifícios que falam e edifícios que cantam. Aqueles que cantam são de grandes autores que sabem o que estão fazendo, que sabem trabalhar com o território, que sabem aproveitar o urbano, sabem aproveitar o jardim, que sabem aproveitar a insolação, a ventilação. Então, você vai crescendo daquele edifício que é completamente mudo. Ele existe, mas ele não te diz nada. Já tem aqueles que murmuram, começam a te dizer alguma coisa. Tem aqueles que falam e aqueles que cantam. Então, é preciso entender que você precisa de um monte de gente para trabalhar o território. Nós, arquitetos urbanistas e paisagistas, a gente não trabalha sozinho. A gente precisa de geólogos, de geógrafos, de topógrafos, de sociólogos, precisamos da parte de direito. Então, a gente precisa de um monte de formações para a gente chegar num projeto adequado. Lana, agora eu vou te fazer um questionamento que eu acho muito pertinente assim, para a nossa profissão, que eu estou vendo assim, nos dias atuais. O que acontece? Você mesmo está ressaltando a importância de múltiplos profissionais e a importância da nossa função como arquiteto para identificar esses fatores que a gente precisa interdisciplinar, digamos assim. O que está acontecendo nos dias atuais que a gente vê uma padronização da arquitetura, no sentido de eu não vejo quais que são os conceitos, eu não sinto o terreno, eu não sinto quais que são as atividades que ali eu posso exercer. Há uma padronização de estilo, há uma padronização de funcionalidade. Aonde que você vê que tem esse erro, por exemplo, nos arquitetos? Goiânia sofre mais, porque Goiânia acostumou-se a fazer fachada frontal, fachada lateral e fachada posterior. E essa é uma luta que eu tenho, inclusive, com os alunos. Você faz um prédio dessa altura aí, não existe fachada lateral. Você vai ver a fachada. Não existe, então assim, não pode ter uma frente bonita e uma lateral cheia de janelinha, entendeu? Mas a arquitetura, vamos dizer assim, do concreto e do vidro permitiu isso. E ela foi modulada muito porque o vidro, até bem pouco tempo, ele tinha tamanhos que você podia trabalhar. Sim. Então e o vidro não é como o granito que você corta do tamanho que você quer. Mas mesmo dentro da arquitetura modular, que grandes arquitetos no mundo trabalham, Frank Lloyd Wright trabalhou assim, Mies van der Rohe trabalhou assim, eles trabalhavam com muito mais criatividade, porque a arquitetura modular, ela te permite muita criatividade, porque ninguém diz que o módulo tem que ser esse tamanho ou aquele tamanho. Então é preciso que você trabalhe, até o vidro, que era uma coisa que quando você tinha esse vidro maior, temperado, ele tinha que sair dos tamanhos padrões que os fornos para fazer a têmpera permitiam, mas eles não permitem corte. Então, e uma falta de criatividade também, né? De como trabalhar essa arquitetura que pode trabalhar com esse produto que vamos chamar de produto de prateleira. Produto de prateleira é aquele produto que pode ser muito bom, mas que você vai encontrar ele
produzido de forma em série, que é um produto que fica mais barato, porque ele é produzido em grande escala e ele fica barato por isso. Ele se torna mais acessível, não que ele seja baratinho, mas ele se torna mais acessível. Eu penso que tende para o que você tinha falado antes, né? Desse entendimento do que é a arte, né? A arte, ela tem a sua voz, né? Ela vem com a sua voz a partir do que ela reflete, né? O que ela imprime. Então, a gente olhando as arquiteturas de hoje, o que ela imprime? Ela imprime, é o que está no momento, né? É o que é mais barato, né? É o que eu chamo de arquitetura de revista, na verdade. Na verdade, não é nem o que é mais barato. É uma ditadura de arquitetura e que as pessoas chegam muito com essa arquitetura do que ele viu na revista ou do que ele viu numa exposição e que ele acha que é bonito, entendeu? Ele não... Porque a gente pode fazer, eu estou trabalhando com isso agora, eu voltei a ter escritório de arquitetura e estou trabalhando com isso agora, estou refundando 3... tem uma empresa mãe e outras 2 dentro do guarda-chuva e eu estou trabalhando muito para ficar mais acessível a arquitetura com esse produto de prateleira. Mas você pode fazer uma arquitetura diferenciada com esse produto. Um exemplo claro disso é aquele bloco da área 2, que é o projeto do Rui, aquele bloco que corta, porque tem o primeiro edifício da frente, depois tem aquela virada com aqueles 2 auditórios embaixo, e aquele bloco que é o bloco D, que é um bloco belíssimo, e que partiu da padronização do que era possível com o piso, com o tamanho do piso, o tamanho da placa de piso, para que não houvesse corte nem perda dessa placa, e toda a estrutura de concreto moldada dentro dessa estruturação, com toda aquela estrutura de horizontal, travando a estrutura, e então eu acho que é muito falta de criatividade. Eu acho que a escola, ela exige pouco isso. Agora, a arquitetura, eu entendo a arquitetura como uma resposta a uma necessidade humana, seja qual for, pode ser um projeto público ou um projeto privado, ela é uma resposta a uma necessidade, você tem um programa que você vai respeitar, seja na implantação de um parque, num grande parque, e ela é uma resposta a uma necessidade que vai utilizar toda a tecnologia construtiva que ela tiver direito, mas ela não pode esquecer a tecnologia e a técnica do lugar, ancestral. Ela tem que unir a técnica já existente com as novas técnicas. Ela não pode esquecer as raízes. Mas a técnica, ela determina a forma. Quando você escolhe uma determinada forma, ela não se encaixa em todas as técnicas. Então, quando você vai trabalhando o seu projeto, você já vai trabalhando resultado de uma ocupação que tem que dar resposta a quem ocupa o lugar, a quem vai ocupar, seja com uma escola, com um prédio de um edifício administrativo público, com um prédio de hospital ou com uma morada. Ele vai ocupar isso de uma forma específica e você tem que respeitar isso no programa, mas você vai construir isso com elementos construtivos existentes, pode ser com vidro moldado, mas é a tecnologia que você tem apropriada, e a forma vai ser resultado disso. Mas a forma não pode ser pobre por causa disso. Você tem que dizer se vai ser feito de bambu, como que o bambu consegue responder numa tensão às vezes menor ou numa tensão máxima da resposta do bambu, como que ele vai responder aquele programa e aquela estrutura que vai ser montada.
Então, o arquiteto tem que se apropriar mais do território e da tecnologia que ele tem à disposição. Então, mas a tecnologia não dita a forma, ela não dita a forma. Eu acho muito interessante essa conversa, porque tem muitos arquitetos que veem a arquitetura como algo que não é arte, né? E eu vejo que eles têm essa ideia porque na arquitetura precisa de muitas normas, atender a todas as normas, As normas da BNT, atender o espaço. Plano diretor, uso do solo. Então, tem muitos arquitetos que veem isso como uma poda que não deixa criar arte. Mas como eu sou filho de artista plástica, então eu entendo que a arquitetura, assim como um quadro, né? O quadro ele é um plano, né? Ele tem um limite. Ele tem um limite. Ele tem um limite. Então precisa respeitar esse limite do quadro. Para você colocar a sua ideia, a sua criação. Para você colocar a sua individualidade nele. Isso. Mas é isso que eu sinto objetivo. muito falta, sabe, dessa arquitetura. Por exemplo, você vai nos condomínios fechados. Vou pegar um exemplo assim bem esdrúxulo, assim. Você vai nos condomínios fechados, você vê, por exemplo, construções idênticas. Sim. Aquela coisa assim que, gente, você olha, você não vê a personalidade do arquiteto, que eu acho que é muito importante, você ter a sua identidade, sua linguagem. E você morador também. Não vê a personalidade do morador. Porque às vezes vai lá no Pinterest, pesquisa e fala assim, eu quero isso aqui, ó. Mas não estuda aprofundadamente, assim, o que eu posso fazer? E nem tem esse contato com o morador, que é preciso ter um contato, mas entender que o cliente não é amigo, ele é cliente, ele pode ser seu amigo e seu cliente, mas o cliente é um cliente, mas você tem que ter uma proximidade para entender realmente as necessidades dele e atender a ele. E com o projeto, quem faz? Hoje nós temos 3 coisas dentro do escritório, 3 áreas de atuação. Uma que a gente entrega pronto, totalmente pronto, para a pessoa entrar com a roupa dela, com os mantimentos, os pratos, os talheres, vocês entregam mas tudo pronto, prontinho. E muitos clientes em São Paulo, em Brasília, até em Anápolis, gostam disso. Porque eles não têm ideia. Claro que a gente se apropria muito da arquitetura já existente e contar todo esse traço de contemporaneidade. Mas numa arquitetura muito limpa, muito invadida pela paisagem, pelo verde. E uma outra linha, que é aquela linha de trabalhar dentro de um layout. Então a gente faz todo o desenho, faz uma limpeza total, faz todo o projeto luminotécnico e entrega isso para o cliente. É isso que o cliente quer, com as especificações e ele que vai comprar. A gente não ganha, a gente ganha por esse projeto. É um projeto de layout, com mobiliário, com especificação, com tudo, principalmente para apartamentos, né? A arquitetura ela precisa de atender o objetivo, né? Então, se o meu objetivo é esse, então eu tenho um produto que vai atender esse objetivo. Agora, o cliente que vai para a gente, ele entende que a gente faz uma arquitetura muito limpa, muito que trata desse meio barroco, que não é nem o decor, é essa arquitetura da terra, essa arquitetura da palha, que é essa arquitetura dos nossos ancestrais. E que traz a modernidade, traços de modernidade. Mas a gente não é, por exemplo, escravo do porcelanato, ou escravo, a gente está usando muito mantas coloridas, umas coisas mais acessíveis e que tornam o apartamento mais aberto, mais limpo e mesmo assim mais aconchegante, porque traz muita arquitetura da terra, da natureza. Muito legal. E um outro ramo que é uma arquitetura personalizada, que não é uma arquitetura para classe rica, é uma arquitetura para quem entende que quer arquitetura. Então, a casa, por exemplo, nós estamos trabalhando agora, é uma casa para a Virgínia, que é professora de EGA, né, lá na escola. Nossa. Que é isso, que é todo arquiteta. Mundo na arquitetura tem que passar pela Virgínia. Que é arquiteta
mas que é artista plástico. Sim. E que a gente está trabalhando no projeto dela, um projeto que a gente está trabalhando muito, é o primeiro projeto que a gente está trabalhando com essa coisa do produto de prateleira, não o concreto moldado em loco, mas os produtos que a gente tem para fazer uma casa numa área que tem uma topografia muito grande. E a gente está fazendo essa arquitetura, usando essa arquitetura contemporânea, mas usando muito os jardins, a terra, os platôs, os taludes, e toda essa aproximação. Para criar uma configuração, né? Para criar essa configuração da casa dela. Para vocês terem uma ideia, o ateliê dela, que dá continuidade do quarto dela, ele é numa área que vai ser um muro de arrimo, porque é muito grande, então a parte do primeiro pavimento é toda a área que ela ocupa, e a área do segundo pavimento é a área que a Tainá ocupa, que é uma artista plástica, formou no design e que mexe com design de joias. Tem peças belíssimas, ela desenha e fabrica as peças. Então, então tem um grande muro nessa parte que separa, e a gente deu uma humanizada nesse muro, porque ela tem medo dessa parte, dessa coisa do muro, de ser uma coisa forte. Deu uma humanizada e criou um grande jardim, e é onde tem a comunicação da parte do quarto dela para o ateliê e do ateliê para a sala e para a rua, né? Ela pode levar o cliente para o ateliê. E a Tainá fica na parte de cima, que você já entra por um grande balcão, que é onde ela desenha as peças, mas aqui do lado de cá tem uma grande área de circulação, do lado de cá fica toda a parte de área de serviço, cozinha, tudo dela, que é um grande armário que, se o cliente chegar, ele pode ficar todo fechado. Uma arquitetura que compatibiliza as exigências, né? O perfil, a individualidade do cliente. Então, e tudo assim, o mínimo que o cliente precisa, que vai atender. Bem minucioso. Bem minimalista, mas bem minucioso. Legal. Tudo bem extremamente detalhado, como que vai ser cada coisa dessa, como que vai ser essa parede verde. Então, tudo assim, o que a gente vai colocar ali, cada peça, tudo pensado, essas prateleiras todas, com tudo muito pensado, sabe? Não é não ter trabalho, é muito detalhado, mas com essa coisa bem limpa, assim, que você tem aquela coisa ali, aqueles objetos, que você vai colocando muitos objetos, mas com essa arquitetura que dá resposta a esse lugar. Mas isso já começa desde o primeiro contato com a cliente? Desde o primeiro contato com o cliente. E essa é uma arquitetura personalizada, não é uma arquitetura barata. Né? Fácil das pessoas entenderem, né? Mas é uma arquitetura que, se você pega projeto e obra, no final ele é mais barato do que se você for comprar uma casa pronta. Mas não é o preço da arquitetura, é o preço daquilo tudo que você paga. Então você consegue fazer o produto mais barato, contando no produto o seu preço, e fazer uma arquitetura pessoal, uma arquitetura individualizada. Acaba sendo uma arquitetura barata porque ela atinge o objetivo da pessoa, né? E quando você faz, por exemplo, com pré-moldado, é uma arquitetura limpa, porque você não tem aquela coisa do canteiro sujo, com betoneira. É uma arquitetura fácil de montar, ela exige muitos desenhos, porque você tem que saber todos os cortes de peça, você tem que saber tudo. Então, ela vai ser muito detalhada, ela vai ter muito trabalho, mas é uma arquitetura limpa e personalizada. É uma arquitetura como aqui, ó. Quantos bares você vê com poucas mesas? Então, isso aqui é projeto de arquiteto. Você vê ali aquele projeto, aquele armário, que é um armário que foi campeado aí pelo interior de Goiás e Minas. Então, tudo isso aqui foi campeado pelo Fabinho, aquela balança, aquele rádio, aquela cafeteira lá em cima. Foi tudo pensado. Tudo isso né? é pensado, isso não é por acaso. Sim. Isso aqui não existia, não fazia parte da quinquilharia da família do Elton.
Tudo isso aqui foi pensado, aquele capacete. Então, cada coisa dessa aqui, ó, é pensado, não existe por acaso. E as pessoas precisam entender isso, né? Que a profissão de arquiteto, ele é uma profissão que é um serviço, a gente presta um serviço para a pessoa, né? Que vai, juntamente com a nossa experiência, né? Na graduação, experiência profissional, a gente vai pegar esse tempo do que a pessoa ia estar lá, né? Pensando no que seria melhor para ela. E aí a gente, vou assim dizer, a gente pega esse tempo pra gente, a gente trabalha esse tempo, né? Ele contrata esse tempo Se dedica, né? de pensar, né? Esse tempo de correr atrás do que ficaria melhor, ir em loja. Então, ele está contratando esse tempo. Isso, pensa, isso aqui podia ser feito de uma outra forma, muito mais rebuscada, mas feito dessa forma, ele pagou pouco para o arquiteto, não, ele pagou justo para o arquiteto. Pagou justo. Mas ele tem um produto com uma qualidade muito maior. Sim. E com uma resposta estética adequada. Ele não queria essa mesa, que essa tábua fosse no mesmo nível dessa daqui. Ele quis esse ar dessa mesa das cervejarias antigas. Era isso que era a proposta. Eu acho que é muito importante, a arquitetura ela tem que contar a história. Então, por exemplo, a gente chegou aqui, a primeira coisa que a gente reparou, né, eu e minha sogra, a balança, o radinho antigo. Então, assim, a arquitetura, ela vai muito além do estético e do funcional. Ela tem que contar a história do morador. A história de quem vai. Não, isso aqui é uma cervejaria. Sim. Então, isso aqui é de cervejaria. Isso tudo faz parte de como as cervejarias eram, entendeu? Esses grandes barris, né? Barris. Então, tudo isso é cervejaria, a cara das cervejarias. Então, o arquiteto tem que saber isso, o que ele está fazendo, para quem que ele está fazendo. Então, isso é muito importante. Essa cara, dentro desse urbano, que não tem cara, essa individualidade que você cria. E é como você falou, tudo é proposital, não é uma coisa assim, sem pensamento, sem, né? Tudo tem uma lógica, e voltando nas cidades, eu acho que Goiânia tem jeito. A gente tem que começar a pensar como que vamos lutar para renaturalizar, por exemplo, o Botafogo. Lana, eu quero agradecer muito você ter, assim, de prontidão recebido, né, o convite com alegria, com energia, né? Eu agradeço muito ter esse contato mais próximo com você, conhecer um pouco mais você, que na faculdade às vezes a gente não tem essa oportunidade, né? Então, felizmente, né, que a gente está construindo esse espaço para conhecer um pouco mais os profissionais e conhecer você. Você contou a origem aqui de Goiânia, né? Então, que foi essa chamada para o centro, né? E desse desenvolvimento que tem muitos interesses envolvidos, sempre, e que a gente precisa também, né, ter o interesse para ter o ambiente da melhor forma, né? Chamando profissionais que ficam, né, boa parte da sua vida estudando para isso, né, estudando para buscar a melhoria dos espaços. Os grandes arquitetos foram isso. O Jaime Lerner não foi sem luta que se tornou Jaime Lerner. Não foi sem luta que Frederico Olmsted foi o grande paisagista que é estudado no mundo inteiro, que fez o Central Park, o Emerald Necklace, que o Emerald Necklace nada mais do que abraçar a cidade com os grandes pulmões dos rios urbanos e das águas, respeitando as águas, que Jaime Lerner traz para Curitiba e que a gente pode trazer para todas as cidades. Então, Curitiba está tão próximo do Rio Grande do Sul, e o Rio Grande do Sul, porque o Rio Grande do Sul, e principalmente Porto Alegre e todas as cidades ali, são cidades de lagos, como as grandes cidades de lagos do Canadá. Então, é uma cidade,
Guaíba não é um rio, é uma lagoa. A Lagoa dos Patos é uma lagoa, só que com as dimensões de uma lagoa de grande porte. Você não vê de uma margem para outra. Você não vê o horizonte, é só água. Não, mas a lagoa é um lugar de inundação. Exato. É um lugar que inunda. Então, não são só diques que vão conter. É preciso respeitar um pouco o caminho das águas. Mas eu acredito, não acredito nunca que nós vamos nos tornar bons. A gente vai aprendendo. Se a gente fosse se tornar bom por qualquer tragédia, a gente estaria ótimo depois do coronavírus, né? Sim. Mas a gente não ficou tão bonzinho assim. A gente continuou fazendo coisas que não devia. Ana, mas como que você acha que a gente pode transpor, por exemplo, nós arquitetos, a gente tem mais conhecimento dessas soluções do que um indivíduo comum, digamos assim. Como que a gente pode transpor isso para um cidadão comum? Porque assim, eu acho que de uma certa forma, todos devem conhecer as maneiras que a gente pode melhorar a cidade como um todo. De que maneira que a gente pode fazer isso? Ocupando espaços, não tem outra forma. E ocupando espaços públicos. Frederico Olmsted ocupou espaços públicos, ele convenceu o governo de Nova York, de Boston, e com muito trabalho. Não era lá convencer, levar um projetinho bonitinho, não, com muito trabalho. Vai implantando lá o Parque dos Pobres, entendeu? Não adianta ninguém achar que vai começar com o projeto da vida. Com o macro, né? O Paulo Mendes da Rocha trabalhou a vida inteira para projeto público. O Lúcio Costa, a vida inteira foi funcionário público. Então, a gente precisa ocupar os espaços públicos. E precisa dizer como que deve ser. Lúcio Costa, junto com os modernistas, os grandes primeiros modernistas do país, que vêm das artes, ele foi entrando e convencendo os governos de uma nova arquitetura que estava surgindo no mundo. Ele foi o criador do Instituto do Patrimônio Histórico do Brasil, do IFAM. E é dentro do poder público. Não adianta a gente achar que a gente vai estar à margem. A gente tem que ocupar os espaços públicos. E também falar mais sobre nossa cidade, né? Sobre essas melhorias, eu vejo, assim, que é possível melhorar. Pelo menos né? na cidade de Goiânia, assim, nós temos os planos diretores, né? Eu acho que, assim, pra gente que é profissional, a gente entende mais porque a gente tem contato direto com essas bibliografias. Mas eu acho que deveria, assim, o próprio cidadão ter contato com isso, sabe? Com os planos diretores. Sim, mas quando você vai fazer isso, você tem que chamar o cidadão. Não, a revitalização do centro, que foi um projeto que eu coordenei, então pegou a Goiás, todos os prédios do centro da cidade, o Mercado Aberto da Paranaíba, a gente conversava com eles, tanto que a gente tirou todos os camelôs do canteiro central do Goiás sem ter uma força policial. Não tivemos nem uma força policial para tirar 1.700 Foi uma camelôs. conversa, né? E muitos daqueles camelôs tinham donos daquelas barracas, que tinham 20, 30 barracas e que davam emprego para 20, 30 pessoas. Mas o dono da barraca não ia lá. Então, todo lugar tem exploração, tem capital imobiliário, todo lugar. E eu penso que esse podcast nosso, né, vem com esse objetivo para realmente democratizar essas informações, deixar mais acessível pela internet, né? A internet deu essa possibilidade, né? Com certeza. Então, uma forma da gente aproveitar isso e chamar mais convidados, assim, que possam agregar muito para o nosso espaço. E eu acho que tá faltando essa conversa entre arquitetos, assim, que desejam, que anseiam, sabe? E o que a gente vê aí, assim, são conversas, assim, muito superficiais sobre a cidade. São coisas que poderiam, assim, ser aprofundadas com algumas dúvidas que eu acho que todo arquiteto tem. Como que pode melhorar? O que está acontecendo com a cidade? Muitas vezes a gente não sabe, a gente não tem conhecimento. Pois mas a gente pode trabalhar nisso. Se eu vou trabalhar numa grande construtora, eu posso começar a trabalhar fazendo eles entenderem que os grandes edifícios podem existir
mas que eles têm uma melhor captação de sol, um melhor afastamento. Então, em qualquer lugar que eu tiver, eu posso contribuir. Agora, buscar os espaços públicos, tanto dos governos como dos espaços abertos nessa reurbanização, é fundamental. A gente precisa mostrar que nós fazemos cidade, seja fazendo um edifício, seja fazendo uma praça, um parque, seja um projeto de grande urbanização. Lana, para a gente finalizar a nossa conversa, eu queria que você mandasse um recado para Goiânia, que completou 90 anos ano passado, né? E o que você espera de Goiânia daqui a 10 anos? Sua visão ou sua estimativa, assim, sua esperança, né? Eu primeiro quero agradecer demais ser a primeira entrevistada desse programa e me coloco à disposição para outros temas que vocês quiserem desenvolver e que eu possa estar falando sobre eles. E eu, como urbanista vive de planejamento e principalmente paisagista, né? A gente vive de planos, de desenhos, de sonhos, de lugares mais humanizados. Então, a gente não pode deixar de acreditar. A gente tem que acreditar sempre. A gente perde muito, a gente não ganha sempre, mas a gente tem que acreditar sempre. Tem uma fala do Eduardo Galeano, numa entrevista que ele dá, que um entrevistador, um jornalista super conhecido, mas também que agora me faltou o nome, que ele pergunta para o Eduardo Galeano o que é utopia. Ele fala para ele que a utopia é isso, é você saber que você nunca vai chegar, mas que você tem sempre que lutar para chegar. Então, o que eu espero de Goiânia? Eu sei que Goiânia vai continuar tendo uma especulação forte, eu sei que Goiânia vai continuar tendo aquelas pessoas que querem enriquecer e que fazem de tudo para enriquecer, mas eu sei que existem forças, até da natureza, que se contrapõem a isso, que a gente tem que se aliar a essas forças. Nós que acreditamos que as cidades podem ser melhores para todo mundo, mais acolhedoras, menos agressivas, eu tenho que acreditar que isso vai dar certo. Então, o que ela é importante para mim, essa utopia? Como disse o Eduardo Galeano, ela é importante para eu caminhar. Sim. Eu tenho que acreditar para eu caminhar, porque se eu deixar de acreditar, se eu acreditar que as forças imobiliárias vão realmente me dominar e vão me paralisar, eu não caminho. Então ela serve para eu caminhar. Ela serve para eu olhar para frente e acreditar que eu vou conseguir fazer melhor um pouco. Então, principalmente agora que eu estou no Conselho Federal, já pela terceira vez, a gente luta muito, por exemplo, com essas questões das leis ambientais, de tudo, que a Câmara Federal é cheia, o Senado é cheio, porque eles são movidos pelos donos dos agronegócios, que financiam tudo isso. Então, e a gente luta muito, a gente perde muito, mas a gente ganha. E quando a gente ganha, a gente faz uma festa e grita para o mundo ver que pode ser. Então é isso, a gente tem que acreditar. Eu vou ser sempre aquela pessoa que vou lutar muito, que vou ganhar pouco, mas que vou acreditar que é possível fazer melhor. Então, aonde eu estiver, eu quero ser melhor. Muito bom, muito obrigado, Lana. Obrigado a vocês, gente. A gente quer agradecer a presença da Lana. Eu acho que, assim, tanto para mim quanto o Juliano, a Lana foi fundamental na nossa graduação, na nossa formação profissional. E a gente quer deixar aqui, assim, um recado, né? Que todos nós profissionais, né? Tanto arquitetos, quanto engenheiros, enfim, profissionais de múltiplas áreas, a gente consiga estabelecer uma conversa, um diálogo, para que a gente consiga chegar num senso comum de melhorar a nossa convivência, melhorar nas cidades. Eu acho que isso é muito importante. A gente buscar pessoas, por exemplo, que tenham mais experiência também, né?
para a gente conseguir esse diálogo tão importante, né? Então, Ana, muito obrigada. Muito obrigada. Muito obrigada pelo seu tempo. E pode ter certeza que a gente vai te convidar outras vezes. Muito obrigada, gente. Foi um prazer enorme.